Meu nome é Alice Fran, sou neuropsicólogo clínico. O seu filho está com dificuldade de compreender os números? Uma dificuldade de entender as 4 operações, divisão, multiplicação, adição e subtração? Isso pode ser sinal de um transtorno da aprendizagem. É justamente a descalculia. Descalculia é um transtorno da aprendizagem que afeta justamente o processamento de informação numérica. Justamente quando a criança apresenta uma dificuldade de compreender os conceitos numéricos. Isso pode ser sinal de um transtorno do neurodesenvolvimento da aprendizagem. Então, alguns sinais comuns para você identificar se seu filho está com dificuldade de compreender os números, e você não pode confundir isso com uma criança que é ruim na matemática, ou uma criança que tem dificuldade de focar a atenção para aprender. É muito diferente disso. A descalculia é justamente uma dificuldade que a criança apresenta em compreender o significado de quantidade ou o conceito de maior versus menor. Então, alguns sinais é bom você estar atento para que você identifique se seu filho está com um transtorno da aprendizagem. E lembrando que quanto mais precoce é diagnosticado, mais há possibilidade de trabalhar as habilidades que ele sente dificuldade e desenvolver. Pois nós contamos com a neuroplasticidade, que é justamente a capacidade que nosso cérebro tem de se reinventar, se remodelar. E através de estímulos da inteligência que não está no cérebro, o cérebro consegue ativar algumas áreas que está com dificuldade de serem ativadas. Então, alguns sintomas é comum. E esses sintomas têm que persistir por mais de 6 meses, mesmo tendo trabalhado as dificuldades dela e na escola. Então, alguns sintomas é compreender que o número 5 é igual à palavra 5 e que ambos significam 5 itens. Então, a criança apresenta uma dificuldade de compreender o número 5 e a palavra 5, que quer dizer a mesma coisa, e que ambos quer dizer a contagem de 5 itens. E às vezes a simples compreensão, a criança apresenta uma grande dificuldade. Também apresenta uma dificuldade em lembrar fatos matemáticos aprendidos na escola, como a tabuada. Também pode apresentar uma dificuldade em contar dinheiro, receber troco ou passar um troco. Também ela tem uma dificuldade em estimar tempo. Às vezes pode perder horário e não é culpa dela, mas ela tem uma dificuldade de compreender essa noção de tempo. Pode apresentar também um julgamento complicado em relação à velocidade ou à distância. Também pode ter uma grande dificuldade de compreensão lógica dos conceitos por trás da matemática. A criança pode apresentar também a dificuldade de manter alguns números na cabeça memorizado enquanto está fazendo alguma operação, resolvendo algum problema. Então, a descalculia, segundo o DSM-5, é justamente um problema relacionado à compreensão numérica. Porém, como eu já disse, quando esse diagnóstico é precoce, há uma grande possibilidade das crianças desenvolverem mais essas habilidades. Porém, há graus do transtorno: leve, moderado e grave. Por isso que é muito importante o diagnóstico precoce, pois há uma grande possibilidade de reverter grandes dificuldades, pois no início a neuroplasticidade é mais eficaz, pois o cérebro da criança está em pleno desenvolvimento, em pleno amadurecimento. Então, se você observar alguns sinais em seu filho que ele está apresentando dificuldade na compreensão numérica, dificuldade em aprender matemática, isso pode ser um sinal de algum transtorno. Claro que não podemos generalizar. Às vezes a criança apresenta uma dificuldade porque cada criança aprende num tempo diferente, no seu tempo. Então é bom diferenciar a criança que simplesmente está tendo dificuldade de aprender porque ela precisa mais tempo, mais esforço, mais dedicação, e aquela que já tem tempo, investe dedicação, esforço e mesmo assim
ela apresenta uma grande dificuldade de compreender os números e até mesmo ela tem uma dificuldade de compreender noções numéricas simples do dia a dia. Por isso que pode afetar no dia a dia da criança. Às vezes mesmo, até no quarto dela, tem uma dificuldade de contar os seus brinquedos, de saber quantos tem. É justamente a descalculia. É um transtorno da aprendizagem. É um transtorno no neurodesenvolvimento. E a causa está muito relacionado à genética e também reforçada pelo ambiente que a criança vive. Por isso, quando não é detectado, diagnosticado precocemente, tem grande possibilidade de a criança ter mais dificuldade ainda quando começa as atividades mais complexas da matemática. Por isso que os diagnósticos do transtorno do neurodesenvolvimento, quanto mais precoce for, melhor é, pois há uma grande possibilidade dessas habilidades serem muito mais desenvolvidas na infância. Estou aqui para descomplicar os transtornos do neurodesenvolvimento da aprendizagem. Qualquer dúvida, fale nos comentários que eu tenho o maior prazer de tirar sua dúvida. Partilhe o vídeo, dê um joinha e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, pois você vai conhecer tudo de psicologia.